Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando hoje o Dia das Mães. Hoje é um dia festivo e queremos nesse momento parabenizar as nossas queridas mães e declarar que vocês são muito especiais para nós. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada uma de nossas mães, pois é um privilégio tê-las em nosso meio. Meu desejo é que Deus as abençoe ricamente. Um grande abraço a todas as mães de nossas igrejas. Nesse momento, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 113, versículo 9. Salmo 113, versículo 9. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos diz que Deus é aquele que faz com que a mulher estéril, aquela que não pode ter filhos, seja mãe, né? Seja mãe de filhos, seja uma mulher que tenha uma casa, que viva em família. Gostaria também que os irmãos abrissem no segundo texto que está em Salmo 128, versículo 3. Assim nos diz a palavra do Senhor: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Aqui é a bênção para a mulher, não é? A primeira parte do versículo fala da mulher frutífera. E a segunda parte diz: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: mãe, gracioso presente de Deus. Nós vamos ver então mães que foram bênçãos, foram exemplo para a sua família, para os seus filhos, e também mães que foram péssimos exemplos para filhos e família. Provérbios 31:10 fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Em Provérbios 31:10, nós vemos a respeito da mulher virtuosa. Provérbios 31:30 fala da mulher que teme ao Senhor. Essa sim será louvada. Então a Bíblia está repleto de textos que falam a respeito das bênçãos de Deus para aquela que é mulher fiel, não é? Provérbios 14:1 diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Hoje, como eu disse, é um dia muito especial, o Dia das Mães. É um dia especial para os filhos, é um dia de reflexão, é um dia de agradecermos a Deus pelas vidas de nossas mães. Mãe é presente de Deus para os filhos. A Bíblia está cheia de exemplos de mães valorosas, verdadeiros exemplos para os seus lares. Nós vamos ver primeiramente o primeiro ponto, que fala das mães como exemplos de boas mães, heroínas do lar. Nós vamos citar aqui o exemplo e nós vamos falar de alguns textos. O sermão de hoje é um sermão temático, não é um sermão textual. Primeiro exemplo de mãe nós podemos dizer de Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede é a mãe de Moisés. A história está lá em Êxodo 2, de 1 a 9. Joquebede era uma mulher que soube proteger o seu filhinho, mesmo diante do perigo da morte. Diante da determinação do faraó, o rei do Egito, todos os meninos deveriam ser mortos ao nascerem. Joquebede, então, ela protege o seu filho até 3 meses de idade. Mas como não era possível mais protegê-lo em casa, ela então faz uma cesta e coloca aquele bebezinho dentro dessa cesta e coloca essa cesta à beira do rio Nilo, entre os juncos ali. Ela queria esconder esse menino. Ela agiu com amor porque ela queria preservar a vida do seu filhinho. Ela estava na total dependência de Deus para proteger a vida do bebê.
Nós vemos outros exemplos, inúmeros. Por exemplo, Ana. Quem foi Ana? Ana, a mãe do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, conta a história desta mulher, não é? Ela era uma mulher estéril e pôs-se a clamar desesperadamente a Deus por um filho. Deus ouviu a oração de Ana e ela então, no tempo próprio, deu à luz um lindo menino e, para cumprir o voto que ela fizera a Deus, ela cuidou desse menino até desmamá-lo. E assim, posteriormente, entregou esse filho ao Senhor. Ela deixou este menininho no templo aos cuidados do profeta Eli. Entretanto, ela não perdeu o seu amor de mãe, porque a Bíblia nos mostra, nos ensina lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, verso 19, que ela todo ano ia visitá-lo e ela levava presente, né? Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus nos diz em Salmo 113, versículo 9, faz com que a mulher estéril habite em casa, habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Como Deus é bom. A Bíblia nos conta que o filho dessa mulher chamada Ana, Samuel, foi um dos maiores nomes do Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta em Israel. Nós vemos outro exemplo de mãe também, ou de mães, podemos assim dizer. Eu gosto muito de observar o nome de Lloyd e Eunice. Quem foram essas mulheres? A avó e a mãe do pastor Timóteo. Elas souberam fazer a diferença na vida do jovem Timóteo. Através delas, nós cremos que Timóteo conheceu a Jesus Cristo e pôde permanecer nos caminhos do Senhor. Timóteo foi um grande homem de Deus no Novo Testamento. Ele foi um dos grandes auxiliares do apóstolo Paulo na obra missionária. Paulo então o colocou como pastor da igreja de Éfeso. E lá ele permaneceu por um grande tempo, servindo a Deus e sendo instrumento de Deus na vida daquela igreja. A conversão de Timóteo certamente foi resultado da instrução de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Sobre Timóteo, o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo 1,4: lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. E no versículo 5 ele diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então nós podemos ver esses exemplos de mães valorosas, fiéis a Deus, que foram bênçãos na vida dos seus filhos. Nós poderíamos falar de diversas mães. Outra mãe que me chama a atenção é Maria, a mãe de Jesus Cristo. Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Ela foi submissa à vontade de Deus. Ela também foi uma mulher sofredora, porque ela viu os acontecimentos se cumprindo na vida de Jesus Cristo, o Messias. Em Lucas 1,26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Maria era uma jovem judia, serva de Deus. Ela era uma jovem simples, morava numa cidade, num vilarejo pequeno chamado Nazaré, lá na região da Galileia. Maria era virgem quando se tornou mãe de Jesus Cristo. Ela concebeu, ela ficou grávida pela ação miraculosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Maria humildemente se submeteu à vontade de Deus. Quando o anjo aparece e fala que ela era graciada, ela então, em outra passagem, diz
que faça-se conforme a vontade do meu Senhor, né? Faça-se conforme a vontade de Deus. E ela então, sendo uma mulher submissa à vontade do pai, ela concorda em ser instrumento de Deus na gestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Ela estava desposada com José. Isto é, ela havia firmado um compromisso, uma aliança de casamento com José. E quando o anjo então aparece, e disse que ela ficaria grávida, daria luz ao tão aguardado Messias, ela então aceita de boa vontade essa grande designação de Deus para a sua vida. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram outros filhos, é o que diz a Bíblia, lá em Mateus 13, 55 e 56. Maria não continuou virgem. Ela foi esposa de José, teve outros filhos e ela, sendo a mãe de Jesus Cristo, nunca quis destaque pessoal para si. Ela nunca quis ser tratada de uma maneira especial, ela nunca se envaideceu, nem menosprezou ninguém. Foi uma mulher fiel, humilde e cumpriu a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu creio que Maria é um grande exemplo para as mães hoje. Ela sempre soube ser discreta, mesmo diante dos acontecimentos sobrenaturais do qual ela recebera, né? Dos quais era informada que ocorreria na vida do seu filho. A Bíblia sempre diz que ela observava em silêncio as profecias se cumprindo. Ela guardava tais fatos em seu coração. E ela foi então testemunha da grandeza de Deus na vida de Jesus, o Filho amado do Pai. Ela viu Jesus curar. Ela viu Jesus fazer extraordinários milagres. Ela viu Jesus curar leprosos, expulsar demônios, curar cegos, aleijados, ressuscitar mortos, alimentar miraculosamente grandes multidões no deserto. E por aí vai. Ela foi testemunha ocular dos grandes milagres de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que na hora da crucificação de Jesus, sua mãe Maria estava ali aos pés da cruz. Ela foi uma mãe zelosa. Ela foi uma mãe amorosa e sofredora. Ela esteve presente no sofrimento ali, aos pés da cruz, vendo o sofrimento que Jesus estava suportando. Ela não o abandonou. Portanto, é um grande exemplo de mãe. Hoje nós vemos as mães abandonarem os seus filhos. Hoje nós vemos as mães, muitas delas, não querendo compromisso com a família, não querendo compromisso com o seu filho. Mas Maria aqui é um exemplo de mãe que não larga o seu filho na mão. Foi testemunha fiel. Viu seu filho ser agredido, viu seu filho ser humilhado, desprezado, ridicularizado, torturado e cruelmente fixado, pregado naquele madeiro, naquela cruz. E eu imagino como aquela mãe ficou vendo aquelas terríveis cenas. Como é triste, meu Deus, como é triste. Por outro lado, nós notamos que Jesus, sendo o filho primogênito, ele não deixou a sua mãe na mão. É interessante que naquele contexto conta que ele viu ali do lado de Maria, João, o apóstolo amado. E Jesus então se importando com sua mãe, ele diz, né, eis aí, mulher, eis aí teu filho. E ele diz para o discípulo, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que daquela hora em diante aquele discípulo a acolheu em sua casa. Hoje nós vemos filhos desonrando mães. Nós vemos filhos ingratos e muitos, quando a mãe ou o pai ficam velhos, abandonam, lançam no asilo. Muitos abandonam os pais nos leitos dos hospitais. Mas nós vemos aqui que Jesus não abandonou sua mãe. Ele não deixou sua mãe desamparada, mesmo estando naquele momento morrendo na cruz. Muitas mães, por outro lado,
são indiferentes para com seus filhos e também indiferentes para com Deus. Muitas mães são duras de coração. Muitas mães não buscam a Deus e dão mau testemunho aos filhos. São péssimos exemplos. Maria foi uma serva de Deus. Ela foi instrumento de Deus e foi uma boa mãe do Filho de Deus. Ela soube se submeter à vontade do Pai e ser bênção na vida de Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia exemplos de mulheres que foram péssimas mães. Quer ver um exemplo triste? Nós podemos olhar no Antigo Testamento a mulher que foi a pior mulher, o pior ser humano, vamos dizer assim, a mulher mais maligna de todas as épocas, Jezabel. Jezabel tinha filho. Jezabel foi um péssimo exemplo de mãe. A história está registrada em diversas partes do livro de 1 Reis, também 2 Reis, Crônicas. Jezabel foi a mulher mais maligna e perversa de toda a história bíblica. Jezabel era esposa do rei Acabe, rei de Israel, reino do norte. Jezabel era uma mulher idólatra, uma mulher autoritária, uma mulher assassina, uma mulher violenta e cruel. Ela era manipuladora e ela era usurpadora, né? Usurpadora da autoridade do seu marido. Na realidade, o rei Acabe era como se fosse um fantoche na mão de Jezabel. Jezabel ela não era israelita. Ela não adorava Javé, ou Yavé, ou Jeová, como dizemos. Ela era idólatra. Ela era adoradora de Baal, um deus cananeu. Jezabel era grande promotora da adoração de Baal no território de Israel. Tal adoração incluía depravação sexual, incluía imoralidades, e ela era propagadora dessa adoração ali no reino do norte. Ao mesmo tempo que ela propagava a adoração a Baal, ela tentava acabar com a adoração ao Deus eterno, a Jeová. Ela mandou matar os profetas do Senhor. 1 Reis 18:4, 1 Reis 18:13, 1 Reis 19, de 1 a 3. Ela perseguiu o profeta Elias. Jezabel procurou tirar a vida do homem de Deus. Era uma péssima mulher e, portanto, no meu entendimento, uma péssima esposa, uma péssima mãe, uma mulher cruel e sanguinária. Para conseguir o que ela queria, ela mentia. Ela era uma mulher que matava as pessoas. Por exemplo, 1 Reis 21:8 até o 16, diz que ela levantou falsas testemunhas, manipulou uma acusação para condenar à morte Nabote. Nabote tinha uma vinha, tinha uma plantação de uva, tinha talvez ali um sítio, né? Tinha terras. E ela então quis dar as terras do Nabote para o seu marido, o rei Acabe, para satisfazer os caprichos do rei. E para isso então ela faz uma cilada e manda então matar então o Nabote. Aplicando esse texto, nós vemos aqui um péssimo exemplo de um ser humano, um péssimo exemplo de mulher, um péssimo exemplo de mãe. Jezabel é a mulher mais maligna e mal vista da história bíblica. Ela se tornou símbolo de impiedade, idolatria e afronta a Deus. E por isso, sua história teve um fim terrível. Por se opor ao Deus de Israel, por se opor aos profetas do Senhor, por se opor à palavra de Deus, por ser uma mulher obstinada ao mal, por ser uma mulher que matava aqueles que Deus mandava anunciar a sua palavra, essa mulher então foi julgada por Deus. Se nós lermos lá o texto, por exemplo, de 2 Reis 9, 30 a 37, nós vamos ver o relato da sua morte. Ela anteriormente tinha sido, o profeta havia predito que ela morreria de uma morte violenta e que ela não seria sepultada. 1 Reis 21, 23. E agora, 2 Reis 2, 9, 30 a 37, nos conta que ela morreu sendo
é empurrada pela janela do palácio e ela então teve o seu corpo comido pelos cães. Ela não teve, vamos dizer assim, ela não chegou a ser sepultada. Ela foi então toda devorada pelos cães. Foi um péssimo exemplo de mãe e um péssimo exemplo na história. Outro exemplo, e aí eu poderia dizer que foi o segundo exemplo, péssimo exemplo de mãe. Aí talvez você esteja perguntando, mas pastor, quem foi o filho ou a filha de Jezabel? Eu vou falar de uma filha chamada Atalia. Atalia, filha de Jezabel com Acabe. Esta filha, seguindo o exemplo da mãe, foi homicida. Irmãos, uma mulher que matou os seus próprios netos. Uma mulher que matou a sua descendência para não perder, para usurpar o trono, né, para não perder a oportunidade de subir ao trono. E aí eu posso dizer que essa foi a segunda mulher mais maligna da Bíblia. Atalia era uma mulher perversa, igualzinho a mãe, odiosa, a ponto de a Bíblia dizer que a cidade ficou tranquila depois de sua morte. 2 Reis 11:20. Atalia não era filha do rei Onri, conforme registro em 2 Crônicas 2:3 e 2 Reis 8:26. Lá diz que ela era filha de Onri. Na realidade, o texto ali quer dizer que ela era descendente do rei Onri. Na realidade, o rei Onri foi pai de Acabe. E aqui nós vemos que ela era neta. Atalia era neta de Onri, portanto, filha de Acabe. Segundo esse entendimento, concorda o comentarista R.N. Champlin, que ele diz assim: de filha, ela é chamada de filha, né? Pois com frequência se chama uma neta ou um neto de filha ou filho de alguém. Atalia era filha de Jezabel e Acabe. E ela então, para ganhar o trono, para conquistar o trono, ela segue os maus exemplos dos seus pais, aplicando atos violentos contra a sua família. Nós vamos ver, no contexto da história, que a princípio Atalia casa-se com o rei Jeorão, rei de Judá, rei do sul, né, do reino do sul. E conta-se ali no 2 Reis 8:16, que ele reinou 8 anos em Jerusalém. Ele era filho de Josafá, 2 Reis 8:16. O marido dela, Jeorão, reinou 8 anos em Jerusalém, 2 Reis 8:17. E após a morte do seu marido, Jeorão, o seu filho Acasias começa a reinar com 22 anos. Então o filho da Atalia começou a reinar com 22 anos. E ele reina somente 1 ano em Jerusalém, 2 Reis 8:26. Atalia era uma mãe que aconselhava o seu filho para o mal. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Está registrado na palavra de Deus, em 2 Crônicas 22:3, que diz que Atalia era quem aconselhava o filho a proceder iniquamente, né? E assim o rei Acasias, diz o texto em 2 Crônicas 22:4, fez o que era mal perante o Senhor. E lá no finalzinho do versículo diz, para a sua perdição. Esse rei Acasias foi morto por ordem do rei Jeú, reino do norte, reino de Israel. Acasias era rei do sul, Judá. O reino do norte, o rei do norte, chamado Israel, chamava Jeú. Jeú mandou matar Acasias. 2 Reis 9:27. Vendo Atalia que seu filho Acasias era morto, mandou matar todos que possuíam descendência real, e reinou 6 anos no reino do sul, Judá. Já pensou, meus irmãos? Uma mulher, uma pessoa, uma mãe, que manda matar os seus netos, a sua descendência, a sua família, para herdar ou para usurpar o trono, para tomar à força o trono, é uma pessoa muito ruim, muito má. E a história conta que um dos netos dela, uma criancinha, chamada Joás, seu neto, escapou do morticínio, da matança, né? 2 Reis 10:14.
Joás era seu neto, filho mais novo de Acasias. Essa criança, devemos observar, que era o último da linhagem davídica. Era dessa criança, da descendência dessa criança, que nasceria o Messias. Porque é uma promessa que Jesus, o Cristo, né, o Messias, viria da descendência, da raiz de Davi, vamos dizer assim. Então esse menino, o Joás, era da descendência, era o último da descendência davídica. E pela misericórdia de Deus, esse príncipe Joás, esse menino, foi escondido pela sua tia, chamada Joseba, que era irmã de Acasias, possivelmente por parte de pai. E essa Joseba, ela era mulher do sacerdote Joiada, 2 Crônicas 22:11. E eles então, o sacerdote Joiada, com a sua esposa Joseba, que era irmã de Acasias, eles então escondem esse menino. Ela era tia do menino. E ela oculta esse menino no templo do Senhor durante 6 anos. E durante esse período, a ímpia, perversa, Atalia, ela governa sobre Judá. Quando o menino tinha 7 anos de idade, 2 Reis 11:4, o sacerdote Joiada apresenta esse menino diante do povo, e o povo o constitui rei, e o unge e o coroa com muita alegria, 2 Reis 11:12. E aí o juízo de Deus veio sobre aquela mulher perversa, porque ela foi presa e em seguida foi morta à espada, próxima à casa real. 2 Reis 11:16, 2 Reis 11:21. Aplicando esse texto, nós podemos dizer que há inúmeras mães que dão a vida pelos filhos, a própria vida pelos filhos. Por outro lado, existem aquelas como a Thalia, que não quer saber dos filhos, que não quer saber dos netos. Outro dia na televisão passava-se uma reportagem, aliás, na televisão não, um vídeo que eu assisti, de uma menina que depois de ser abandonada pela mãe, ela cresce e ela vai então ela vai atrás dessa mãe, ela vai buscar essa mãe. E quando ela encontra essa mãe, a mãe diz: eu não quero saber de você. Eu não sei nem para que você veio atrás de mim. Eu não quero ver você mais na minha vida, na minha frente. E aquela moça então pergunta: mas o que eu te fiz? Ela diz: não fez nada, eu não quero você, eu não quero te ver. Então é um péssimo exemplo de mãe que rejeita os seus filhos, não é? Uma pessoa como a Thalia estava com a vida longe dos homens, da família, vamos assim dizer, e longe de Deus. Estava longe das pessoas, dos homens, das mulheres da sua própria geração, como também longe da perfeita vontade de Deus e longe de Deus. E o seu fim então foi desastroso, porque ela era uma mulher obstinada ao mal e por isso encontrou certamente o juízo de Deus. Um outro exemplo, e o último exemplo que eu vou citar aqui de péssima mãe, nós podemos olhar para a vida de Herodias. Quem foi Herodias? Herodias era uma mulher adúltera, uma mulher maligna, obstinada ao pecado, obstinada ao mal. Era uma mulher incestuosa, uma mulher perversa. A história conta que Herodias era neta do rei Herodes o Grande. Aquele mesmo que mandou matar os infantes de Belém, aquele mesmo que perseguiu Jesus Cristo quando ele era bebê, né? Aquele mesmo que mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo ali em Belém. Herodias era neta desse Herodes o Grande. E ela então casou-se com o seu tio Filipe. Disto observa-se o incesto, um casamento incestuoso. Herodias casa-se com seu tio Filipe, e desse casamento nasce a sua filha chamada Salomé. Herodias abandonou o seu tio marido, Filipe, e casou-se com seu cunhado, Herodes Antipas, que também era da família, né? O outro tio. E aí então nós vemos que casamento misto, casamento bagunçado, casamento que na realidade é um incesto.
e dessa união perversa, o apóstolo João Batista os acusa de pecado. E por serem acusados de pecado pelo profeta João Batista, que sempre estava os censurando, sempre estava reprovando o pecado, essa mulher então acaba por sugerir que sua filha Salomé pedisse a Herodes a cabeça de João Batista. João Batista então é preso e posteriormente decapitado a mando de Herodes Antipas. Mateus 14, verso 3 e 4. Herodias foi um péssimo exemplo de mãe. Tudo que ela ensinou, imagino que a sua filha Salomé deve ter aprendido. Nós vemos, irmãos, exemplos nesse mundo. Eu vejo exemplo de boas mães e também de péssimas mães. Outro dia, alguns anos atrás, uma mãe teve a coragem de jogar o seu bebê no rio. E por ali na praça, em volta daquele rio, em volta daquele lago, daquela represa, vamos assim dizer, estava passando um homem. E ele viu ali um cesto de lixo mexendo sobre a água. E ele então, pensando que era um animal, pega um pauzinho e tira aquele saco de lixo. Mas dentro do saco de lixo não havia um animal, não. Havia um bebezinho recém-nascido. Nós vemos mães colocando seus filhos no lixo, mães tentando jogar seus filhos em rios, mães tentando abortar e matar os filhos dentro do próprio ventre. Nós vemos mães abandonando seus filhos nos terminais de ônibus, por exemplo. Outro dia aqui em Goiânia, nós vimos uma triste realidade dessa, uma triste notícia. Por outro lado, como eu disse, nós vemos boas mães também, boas mães. Quantas mães não acordam de madrugada para preparar a refeição do seu filho? Quantas mães não levantam de madrugada para pegar uma fila de um posto de saúde para dar tratamento ao seu filho? Quantas mães estão trabalhando duro para ganhar o pão de cada dia do seu filho? Mulheres valorosas, mulheres prudentes, muitas boas mães e boas esposas. Concluindo, queridos irmãos e amigos, Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? Mãe, você tem sido uma mulher virtuosa? Você tem sido uma boa mãe para o seu filho? Você tem amado seu filho, a sua filha? Você tem dado a sua vida por eles? Você tem os defendido? Você tem procurado cuidar deles com zelo e amor? Mulher virtuosa, quem achará? E o texto de Provérbios 31, 11, 10, no finalzinho diz: o seu valor muito excede ao de rubis. O verso 15 diz: levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir as tarefas. 27 do mesmo capítulo 31 de Provérbios diz que esta mãe, que esta mulher virtuosa, ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Verso 28 diz: levantam-se seus filhos e a chamam na bem-aventurada. Ó, quão feliz é, né? Seu marido também a louva, dizendo, verso 29, muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu de todas é a mais excelente. Verso 30, enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Vale a pena ser uma crente fiel. Vale a pena ser uma mulher temente a Deus. Vale a pena ser exemplo valoroso para os filhos. Falando a você, mãe, nós entendemos que ser mãe é uma grande dádiva de Deus. Ser mãe é um presente de Deus. Ser mãe é privilégio. A mãe é o primeiro contato de carinho, de afeto e de amor do filho. Uma mãe deve ser exemplo na vida do filho. A mãe deve conduzir os filhos no caminho do Senhor. Meu desejo é que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus te dê muitos anos de vida com saúde,
para que você seja uma mãe excelente, serva fiel a Deus, mulher comprometida com o culto doméstico, uma mulher que leve a palavra de Deus ao seu filho. Conta-se com a mãe, todo dia, ela contava uma historinha da Bíblia para o seu filhinho. E um dia alguém perguntou, mas por que você conta essas histórias para ele? Ele não vai lembrar de nenhuma história dessa quando crescer. E a mãe dizia, eu sei, talvez ele não lembre da história, mas ele vai sempre lembrar desse momento maravilhoso que eu estou lhe proporcionando. Por outro lado, eu quero falar aos filhos. Filho, honre a sua mãe. Vale a pena honrar sua mãe, vale a pena honrar o seu pai. É de se notar que a árdua tarefa de ser mãe nem sempre é valorizada de forma devida, como deveria ser. Filho, valorize a sua mãe enquanto há tempo. Abrace a sua mãe, beije a sua mãe. Porque vai chegar um momento, quem sabe, que você vai desejar fazer isso e não vai poder mais. Eu sou um exemplo de uma pessoa que sempre estava perto da minha mãe. Graças a Deus pude beijá-la, abraçá-la. Mas no ano de 2011, no dia 9 de fevereiro, minha mãe partiu para a eternidade com Cristo. E até hoje a gente sente saudades. Talvez daquilo que poderia ser feito mais, né? Poderia ter beijado mais, poderia ter abraçado mais. Portanto, filho, valorize a sua mãe enquanto há tempo. Enquanto ela está perto de você. Abraça a sua mãe, beije a sua mãe, honre a sua mãe. Agradeça a Deus pela vida da sua mãe. Porque mãe é um grande presente de Deus. Que Deus abençoe todas as mães de nossas igrejas. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, uma prece a Deus por vocês. Oremos. Pai de amor e de misericórdia, em nome de Jesus, eu peço que a tua graça alcance todas essas pessoas, todas essas mães, todas essas mulheres, ó Pai, que estão ouvindo esta palavra, todos os homens, todos os adolescentes, crianças que ouviram essa palavra. Mas nesse momento, ó Deus, eu coloco diante do Senhor de uma maneira especial todas as mães, ó Pai. Peço que o Senhor as abençoe, meu Pai. Peço que o Senhor as livre do mal. Peço que o Senhor as sustente com fé, com perseverança diante do Senhor. Que essas mães sejam valorizadas pelos seus filhos. E que essas mães sejam exemplos valorosos na vida deles, ó Pai. Abençoe, Senhor, as mães de nossas igrejas. Abençoe também aquelas que não são de nossas igrejas, mas que um dia hão de crer em Ti. Que a Tua graça alcance, a Tua bênção alcance todas as mamães. Pois é o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos os irmãos e amigos. Obrigado.